Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite aí o pessoal dos internautas, o pessoal que está começando com a gente aqui também, aqui na Casa Maria de Nazaré. A gente vai estar falando de um tema que acho que quase todo mundo, os cristãos, não é? Nós conhecemos esse tema, essa historinha linda que tem uma profundidade tão grande. E a gente vai tentar aqui fazer uma análise dessa história, tá? Fazer uma análise, assim, como, de repente, nós, os seres humanos, nós estamos ou numa posição de um dos filhos, ou na outra posição do outro filho. Mas essa historinha parece tão singela que Jesus trouxe para a gente como um ensinamento profundo a respeito da grandiosidade, da misericórdia do nosso Pai. Essa historinha traz para a gente aí uma fotografia, não é? Das nossas, né, condições internas de personalidade. Vale muito a pena a gente estar estudando, analisando, até porque muitas vezes a gente se coloca numa posição ou às vezes a gente se coloca na outra. E é legal que a gente perceba, não é? Que no decorrer da nossa existência aí, planetária ou mesmo de evolução, a gente tem encarnado e desencarnado diversas vezes. E o nosso amadurecimento, às vezes, parece que é um amadurecimento maior, é o caso do filho mais velho, a gente vai analisar, mas é bom que a gente pare para pensar em que posição, às vezes, a gente se coloca, né, perante esse Pai Criador, que tem nos alimentado de tantas coisas, tem nos alimentado com um planeta lindo, maravilhoso, com as suas leis soberanas, não é? Regendo o mecanismo desse planeta, tão certinho, com tantas, né, com tantas probabilidades, com tudo previsto, né? Porque o Pai Criador, o nosso Pai, ele é previdência e ele é providência. Então, ele não só criou esse planeta, que é uma instituição escolar para alguns de nós, que é uma instituição penitenciária para outros de nós, que é uma instituição de saúde, né? Um hospício, uma casa de saúde, um hospital para outros de nós. E para aqueles mais amadurecidos de nós, esse planeta é uma grande oficina, não é só uma escola, mas é uma grande oficina. E o nosso Pai Criador, ele permitiu que a gente viesse aqui nesse planeta aprender, né? Encarnando e desencarnando diversas vezes aí, para poder aprender. E quando Jesus narra, não é? Aliás, Lucas narra, no Evangelho de Lucas, essa passagem, e Jesus conta essa historinha, que Maria de Nazaré contou para o Lucas, e por isso que o apóstolo Lucas não conheceu Jesus. Todo o Evangelho de Lucas, ele foi escrito pela narrativa de Nossa Senhora, de Nossa Mãe Santíssima, que narrou para o Lucas, que não conheceu Jesus, não é? Narrou para o Lucas os ensinamentos que ele enfeixa lá no Evangelho dele. E o Lucas, não é, com a história, né, com a narrativa de Jesus, de Maria, né, a respeito do que Jesus narrou, o Lucas coloca essa historinha do jeito que a gente vai agora contar, tá? Então, essa historinha chama A Parábola do Filho Pródigo. Disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu com eles a herança. Eu vou contar, eu não vou contar a história inteira, eu vou parando para a gente já ir analisando, tá? Então, olha que interessante, né? Lógico que era um homem rico, vamos imaginar, naquele tempo, né? É uma parábola, mas Jesus tirou da experiência, né, que existia na época, né? Ele tirava essas historinhas, que ele chamava de parábolas, essas historinhas ele tirava da vivência daquele povo hebreu, daquele povo ali naquele momento, né? Daquele momento histórico das criaturas humanas, né? E aí ele começa narrando, né, que esse homem ele tinha 2 filhos. E ele já vai falando assim, olha, o filho mais moço. Quem é o filho mais moço do nosso Pai Criador? Vamos parar para pensar. Como nós, os espíritas, como é que nós concebemos as pessoas, né, as criaturas mais moças? As criaturas mais moças são as mais jovens, não fisicamente falando, né? O filho mais moço, Jesus já estava aí com uma metáfora, dizendo o seguinte: o espírito menos evoluído, o espírito menos amadurecido, o espírito mais verdinho, sem tanta experiência de reencarnações que dessem a ele um amadurecimento maior. Como é que nós estamos quando nós estamos ainda, espíritos ainda mais verdes, né?
Geralmente a gente é desse jeito que ele fala aqui, que eu destaco em vermelho. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Primeiro, a gente ainda não fez nada para merecer, tá? A gente não trabalhou, a gente não cresceu, não evoluiu, mas nós, quando estamos nessa posição de personalidade mais menos amadurecida, a gente fica o tempo inteiro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, eu acho que eu mereço, eu acho que eu preciso, e a gente não faz nem oração, a gente faz o quê? Reivindicação. A gente chega para Deus, a gente está o tempo inteiro pedindo coisas, e pedindo, e reclamando, achando que nunca é suficiente. E aí aconteceu com esse filho, não é? Ele foi lá e pediu para o pai, dá-me o que me pertence. A palavra que me pertence deixa, né, as três palavras que me pertence, deixa muito claro o tipo de, né, relacionamento que muitos de nós temos com Deus, né? Ó, Deus, eu mereço, viu? Olha, Deus, eu preciso, eu não estou nem importando se eu tenho merecimento ou não, mas eu quero. E aí, muitas vezes, quando nós estamos com essa condição de, né, de reivindicação perante Deus, a gente reclama de Deus, a gente quer fazer barganha. Então, ó, pai, se você me der isso, eu faço aquilo. Eu faço promessas, eu corto o cabelo, eu acendo tantas velas, eu vou lá e faço isso, faço aquilo, não é? Eu trabalho muito mais na casa espírita, eu aplico 200 passe, né, cada semana, sabe, assim, uma casa grande, aplico muito passe, faço muitas palestras, então, assim, né, a gente fica nessa barganha infantil com Deus. O que a gente está fazendo quando a gente está com esse tipo de posicionamento? Eu estou achando que, de repente, eu tenho o direito, né, porque me pertence. Eu estou achando que eu já tenho a condição de pedir ao Pai coisas que muitas vezes eu não mereço. E quantas vezes, né, quando nós temos esse nível de amadurecimento, quando a gente não recebe o que a gente pediu para Deus, o que acontece? Eu briguei com Deus. Quantas vezes a gente vê gente que fala assim, eu estou de mal com Deus? Criatura. Você está de mal com Deus? Sim, eu estou de mal com Deus, porque Deus me faz isso, porque Deus não me deu a herança que me pertence. E Deus, obviamente, né, ele não entra nesse jogo infantil, não é, de suas criaturas, e ele faz o quê? Ele reparte com nós, né, conosco, né, com todos nós, a herança dele. O que significa repartir? Né? Quando que Deus reparte? Deus nos dá igualitariamente oxigênio, água suficiente, saúde para a maioria de nós, para a gente ter, né? Que a gente conquiste as nossas situações, as nossas conquistas, né? Materiais com o nosso trabalho. Então, ele dá para a gente, então ele reparte com eles a herança, com todos nós, né? A herança de Deus é repartida igualitariamente. Quando a gente é infantil, não é? Do ponto de vista espiritual, mais uma vez falando, a gente sempre acha que Deus não deu o suficiente, porque deu para o outro, deu para aquilo. Mas vamos parar para pensar se a gente realmente teve o esforço que a outra pessoa teve. Se a gente estudou o suficiente, se a gente foi diligente o suficiente, quer dizer, se a gente teve na nossa vida um planejamento de vida que permitisse que a gente, o pouco que a gente ganhasse, a gente vivesse a respeito, né, naquela medida. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, Chico, qual é o homem mais rico? Aí ele sorriu e falou, aquele que vive de acordo com o que ganha. Aí, não é? Então, a criatura mais rica é aquela que consegue viver de acordo com o que ela tem de recurso material. Agora, a outra criatura que ganha mais, e ganha mais, e ganha mais, e que aquilo nunca é suficiente, pode ganhar muito dinheiro, porque ela nunca vai se sentir rica. Agora, aquele que tem né, aquela história do pouco com Deus é muito, né? Então, a pessoa que ganha aquele pouco, mas ela consegue ter, né, os seus recursos dentro daquilo que ela ganha, ela é rica, né? Às vezes até sobra. Então, continuando aqui, poucos dias depois, então, o pai, né, repartiu com o filho a herança que pertencia, né, que ele achava por direito. E o que ele fez? Poucos dias depois, né, esse filho, né, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer muitas necessidades, não é? Então, parando para analisar também, tá? De repente, esse filho ele recebeu, porque o pai foi misericordioso e bom, como nosso pai criador é misericordioso e bom, né? E o que ele fez? Ele juntou tudo. Primeiro, né? Ele juntou tudo para ver se realmente aquilo tudo era o que ele se sentia merecedor.
o que ele sentia no direito de ter, né? E aí, o que ele fez? Partiu para uma terra longínqua. Que muito bacana a gente também parar para analisar, não é? Ele não ficou na terra do Pai. Isso é legal a gente parar para analisar o que Jesus queria dizer com isso, né? Então, ele não ficou na terra do Pai. O que significa? Quando às vezes a gente recebe muito recurso de Deus e a gente não tem merecimento, a gente não tem amadurecimento espiritual de vivenciar, não é? Aquelas benesses de Deus, a gente vai para uma terra longínqua. Qual é a terra longínqua? A terra da fantasia, né? O mundo da fantasia. Aí ele foi, né? Gastou dissolutamente a saúde, os recursos do pai, não é? Com meretrizes, uma bebida, não é? Então, com todas as drogas que existiam naquela época, tá? Então, ele foi, com umas orgias, ele gastou. E o que a gente faz quando a gente não tem amadurecimento? A gente gasta um corpo atrás do outro. A gente nasce, renasce, conquistando doenças atrás de doenças. A gente destrói todos os recursos do pai porque a gente está numa terra longínqua. A gente está viajando, não é? Nas nossas fantasias, nas nossas fantasias infantis. E aí, o que acontece com a maioria de nós? A gente gasta tudo que a gente podia, a gente destrói o corpo, a gente destrói a família, a gente destrói os recursos dos amigos ali, né, que de repente começa a não suportar mais a gente, porque nós somos um ego, né, um grande egocêntrico, então tudo, não é? Para mim, então é eu, mim, parece criança pequena, né? As nossas professoras aqui sabem como é que, de repente, uma criança do 0 aos 4 anos, elas se referem sempre a mim, né? Bate na barriga, mim, o ego, né? Então, quer dizer, só para mim, só a minha boca grande, de criança voraz, né, que mamo, mas nunca estou satisfeita, o bebê voraz, que o Freud fala tanto dele, né, então eu como, né, eu engulo todos os recursos do mundo, mas nunca dá suficiente. Ele gastou tudo lá com os prazeres materiais que ele tinha, né, e que ele achava que ia resolver uma carência dele maior, né, e depois que ele gastou tudo, como é que a gente faz? Quando a gente está doente, quando não tem mais nada, né, o que a gente faz? Aí a gente percebe que a gente estava numa terra, né, onde sempre tem muita fome, não é? Não é? Houve naquela terra uma grande fome, sempre tem uma grande fome. Uma carência, a gente está passando agora. Essa coisa que eu nomeei de pandemia não é nada mais, nada menos do que uma grande fome. Não é? Uma grande fome de quê? Uma fome de solidariedade, que a gente não está se saciando de solidariedade. Uma fome absurda de respeito humano, né? Tem muita gente ganhando dinheiro ilicitamente com esse momento que a gente está vivendo, a coisa mais triste do mundo, não é? Criaturas abutres que estão vivendo e que estão se refastelando, não é? Da miséria humana mais triste que existe, que é a falta de saúde, a falta de recursos para a saúde, não é? Então, urubus, né, comendo em cima dos cadáveres. Então, tá aí, tá? É essa terra com essa grande fome que a gente está vivendo. Tá? E ele, depois, o que aconteceu? Graças a Deus, vem a dor, né? E ele começou a padecer muitas necessidades, né? Muitas, porque ele não tinha mais dinheiro, ele já tinha gastado tudo, né? Pegando aí a historinha na letra, não é? Não na análise, mas na letra. Ele não tinha mais recurso, muitas vezes a gente não tem mais recurso. E aí ele começou a padecer muitas necessidades. Graças a Deus, que Deus, ele como grande pedagogo, né, como um grande instrutor que o nosso Pai Criador é, ele permite que toda vez que a gente reencarna, aqui o planeta se torne para a gente uma escola, não é? Uma escola dura, cerceia, às vezes uma penitenciária, às vezes um hospital, mas assim, necessariamente uma escola, porque a gente vai aprender com o quê? Com a dor, com as necessidades, né? E quando ele percebeu que estava lá, né, na situação muito grave, ele fez o quê? Ele foi buscar alguém. Aí ele percebeu que tinha seres humanos. É o que a gente faz, né? Essa é uma personalidade infantil que, quando percebe que o ego não saciou, porque nunca sacia, né? O ego nunca sacia. Mas aí, quando de repente a gente percebeu que a gente adoeceu de tanta, sabe, desespero, o que aconteceu? Ele foi lá buscar alguém. Né? E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, para apacentar porcos. Nossa, é bárbara. Essa metáfora que Jesus usa aí nessa apacentar porcos é demais. Em outras passagens,
Tem até uma passagem forte, que chegou um rapaz lunático, não é? E Jesus vai e falou assim para aqueles espíritos que estavam ali, né? Sai desse menino, sai desse rapaz, né? E aí o Evangelho de Mateus narra, né, que aqueles espíritos imundos saíram e foram para uma manada de porcos. Não sei quem lembra aí essa outra passagem dos evangelhos, né, dos evangelistas. Então, assim, porcos, gente, não é? Não o bichinho, porquinho, bonitinho, nada disso, né? Ou esse animalzinho que o pessoal faz linguiça, salsicha, né? Aqui nessa nossa coisa ainda de ficar comendo os animaizinhos. Mas assim, vamos pensar, porcos, quer dizer, qual é a situação? É a sujeira, é a imundície, não é? Então, é tudo aquilo que tem dentro da gente que é muito negativo, muito ruim, não é? Então, essa metáfora é o seguinte, olha, saiu dali, dessa situação que ele estava desesperado, ele estava com um monte de necessidade, ele chega para alguém e a criatura fala, ó, vai lá, apacenta os seus porcos, não é? Vê se você tira um pouco de dentro de você essa voracidade desse uso de meretriz, desse uso de droga, de álcool, esse uso que você tem das coisas, dos entorpecentes, de todas as coisas que te destroem a vida por dentro de você, apacenta, acalma, tá? Então, ele foi lá, né, nessa grande metáfora, né, foi o quê? Apacentar porcos, diminuir a voracidade dos próprios vícios. E lá com os bichinhos também, né, na historinha, pegando a letra da historinha, ele foi lá. E aí, o que ele sentiu? Assim que ele começou a apacentar os porcos, e desejava encher seu estômago com a comida que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Nossa, não é forte essa história? De repente, assim, ele não tinha a mínima condição de se alimentar. Porque, gente, primeiro que ele saiu da casa do pai. Já começa daí. Lembra lá do versículo anterior? Né? Ele recebeu a herança, ele saiu da casa do pai. Ele saiu da casa do pai. Todas as vezes que a gente sai da presença de Deus, a gente deixa Deus fora da nossa vida, e a gente fica achando que a gente vai alimentar a nossa vida com essas questões aí, né, que a gente vê, a gente se afasta, a carência nossa fica enorme, e a gente não consegue realmente preencher, não é o estômago não, a gente não consegue preencher a alma. O buraco vai ficando grande, a pessoa usa cada vez mais, a pessoa usa cada vez mais sexo, a pessoa usa cada vez mais compra compulsiva, a pessoa usa cada vez mais o jogo, e não tem jeito. Esses comportamentos compulsivos, eles fazem com que cada vez aumente mais a fome. E aí, não dá para se alimentar mais, porque ele já tinha, então, aqui também mostra um processo de evolução, né? Chega um momento da vida da gente, depois de um certo amadurecimento espiritual, tem um momento que a gente se alimenta de vícios e acha bom, e tudo bem, nasce, renasce, reencarna e desencarna, mata algumas pessoas em guerra, a gente faz guerra, a gente vai lá e termina tendo disputas, não é? Então, o duelo que está sumindo, está praticamente abolido do planeta, e esses processos de amadurecimento espiritual que a gente, até um certo momento, a gente consegue se alimentar com os porcos, e ó, tudo bem, né? Vai lá, se alimenta com os porcos, quer dizer, faz as coisas negativas, mata um ao outro, judia um do outro, usa as pessoas como sendo objetos de prazer e tudo bem. Chega um momento, quando a gente evolui um pouquinho mais, a gente não consegue mais encher o nosso estômago com os porcos, porque não tinha mais jeito, nem ninguém lhe dava, ele não conseguia, tá? Ele não conseguia mais se alimentar com os porcos, aquele alimento não funciona mais. Chega um momento que a criatura olha para si mesma e fala, eu não aguento mais. E aí o que acontece? É lindo isso daqui, gente. Essa é uma das palavras que eu tenho mais amor por essa palavra. O que aconteceu com ele? E caindo em si. Até me arrepio, né? É a hora que a criatura humana ela vai e ela cai em si. Quando a gente cai em si, que a gente olha e fala, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou enchendo a minha vida de algo? Por que eu estou enchendo a minha vida com essa droga? Então, quando a gente cai em si, por que eu estou enchendo a minha vida com esse monte de mulher? Por que eu estou enchendo a minha vida com esse monte de homem, trocando de parceiro desse jeito? Por que eu estou achando que eu vou ter que comprar coisas lá, né? E eu estou enchendo a minha vida com isso? Por que eu estou perdendo meu tempo enchendo a minha vida na mesa de jogo?
Ou mesmo com essa corrupção, vai chegar um momento que essas criaturas que estão refasteladas aí na corrupção, no governo, todos os governos de todos os países, infelizmente, na América Latina coisa pior ainda, não é? Mas assim, vamos pensar que chega um momento que a criatura vai olhar para aquele monte de iate, ou para aqueles iates, para aqueles dinheirama todo, né, nas malas, no dia, vai olhar para si e vai cair em si. Vai olhar para Deus e falar, nossa, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É lindo isso daqui, gente. Quantas criaturas trabalham para Jesus, trabalham no Evangelho do Cristo, e vivem felizes da vida, e tem um pouquinho só de dinheiro, tem um recurso escasso, ou vive aí num friozão como esse, vem para a casa espírita, não é? Não se importa de ficar no aconchego do lar, vem por quê? Porque caiu em si. Quando é que a gente sai do nosso lar e vem para um lugar como esse, não é? Para poder deixar o nosso aconchego no frio, porque a gente caiu em si. E a gente já sacou, a gente já observou que quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Não tem fome, gente. Não é? Aquele buraco imenso que a criatura sente quando, de repente, ela não está perto de Deus, isso vai sendo preenchido, porque os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. E Jesus tem uma outra frase linda que ele diz assim, o trabalhador tem direito ao seu salário. Não é? Então, todo mundo que trabalha para Jesus com o coração ligado a esse trabalho, sem essa coisa de achar que vai lá, né, que eu falo muito disso, e eu tenho visto muito isso, e eu me policio, peço até para um grande amigo me policiar, para eu não entrar nessa, né, de ficar achando que, porque eu estou trabalhando para Jesus, eu estou assim, eu estou assado, olha, porque eu sou, porque eu aconteço, para com isso, não é? Vamos parar para pensar quem somos nós, gente. Nem a mosca do cocô do cavalo do bandido a gente ainda não é, porque a gente vai ofender a mosca, se a gente se achar, não é? A gente ainda está muito ruim, mas aí a gente já tem uma abundância de pão, a gente já não está com aquela fome absurda que precisa ser preenchida com as vaidades, né? Com essa coisa de ficar se achando, ficar gritando com o outro, brigando com o outro, fazendo coisas que não tem mais a ver, ou se achando o the best, né? Porque eu estou falando um pouquinho de palavrinha aqui para vocês. Para, gente. Não é? Mas aí a gente começa a perceber que a gente já está numa condição que a gente já não quer mais comer com os porcos. A gente já olhou, já caiu em si, a gente já pensa assim, os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. E eu aqui não quero mais morrer de fome. E aí ele faz um propósito. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, quando a gente faz um propósito como esse, a gente já avançou mais ainda no caminho da evolução. Vamos lá. A gente começou achando que era uma delícia, repartiu a herança do pai, que a gente achava que, né, aquilo nos pertencia. Aí a gente, mais um pouco, a gente vai lá e come com os porcos, outro momento de evolução. Depois a gente percebe que não dá mais para comer com os porcos, porque tem muita fome, que isso não está alimentando, e a gente cai em si e fala, nossa, os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. E em seguida a gente faz um propósito, pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou me levantar, quer dizer, eu vou me reerguer dessa lama que eu me coloquei, tá? Eu vou sair dessa situação, isso não está bom para mim, eu não quero mais esse tipo de coisa dessa vida para mim, e eu vou falar para o Senhor, eu pequei contra o céu e perante ti. Primeiro passo do Alcoólicos Anônimos, né? Eu não tenho mais condição de viver com esse álcool, né? Esse álcool realmente não dá mais. Eu reconheço que eu sou impotente perante esse álcool. Propósito. Então, quer dizer, vou me levantar e eu vou chegar para o meu pai e vou falar assim, eu pequei, não tem jeito, não é? Eu não fiz errado, não fiz certo. Tá? Então, é quando a gente cai em si, a gente fala assim, olha, eu não quero mais ser a pessoa que eu sou, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que lindo isso. Então, quando a gente olha para Deus e fala, meu pai, me desculpa, eu realmente só tenho feito coisas erradas na minha vida, mas a gente faz um propósito.
faze-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou fazer outra coisa de mim mesma, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, quando a gente deixa o homem velho, e a gente quer viver a partir de uma condição de ser um novo homem, né? Eu quero ser uma nova pessoa. Bem legal isso, tá? E aí, de repente, ele para com isso, ele parte para um outro momento, ele parte para uma ação. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, é o momento que também muitos de nós, a gente precisa pegar as nossas pernas e falar, eu vou, não é? E não tem jeito, é o momento que a gente caminha sozinho, a gente está sozinho. Né? E quando ainda estava longe, então quer dizer, ele foi, né? Ele fez o propósito, não foi fazer só o propósito, né? Não, eu vou sim. Aquelas promessas baratas que a gente faz também, né? Eu juro, né? Vou fazer isso, aí dá o frio, eu não venho mais, né? Ah, eu juro, eu vou começar a trabalhar e não dá mais, porque as coisas da terra começam a amarrar a gente, né? E nunca vai. Fica só na fase do propósito. Mas tem um momento de amadurecimento espiritual que, além do propósito, a gente vai para a ação. E levantando-se, foi para o seu pai. E aí a gente vê o tamanho da grandiosidade de Deus, o tamanho do amor que Deus tem pela gente, que é uma coisa emocionante. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. Isso também é muito legal. É bom a gente saber, eu não preciso estar perto do meu pai para ele poder me ver. Quando a gente tem o propósito, a gente tem a ação de ir, caminhar, chegar mais pertinho de Deus, ele já está vendo a gente. Então, muitos de nós vão falar assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada. É sim. Só de você estar fazendo uma pequena atitude, um pouco de movimento que você faz, de realmente se reconhecer, se perceber. Perceber que você realmente, assim, nós nos percebemos que somos ainda criaturas pequeninas, mas a gente já tem vontade, a gente já tem uma ação em direção a Deus, nosso Pai não enxerga. Não é? É quando a gente começa a ver que a nossa vida começa a se transformar num outro patamar, porque o nosso Pai já está vendo a gente, ele já está nos enxergando, não é? E o Pai se moveu de íntima compaixão, que é o que Deus tem muito pela gente, né? Acho que muitas vezes Deus olha para a gente e fala, ai meu Deus, meu filho. Né? Graças a Deus, mesmo alguns de nós, né? Entramos em processo de obsessão, a gente vê, espírita, acontece muito isso conosco, não é? Às vezes a gente fica muito perturbado, começa a chutar o balde, chuta, né, o cachorro, começa a ter atitudes nada condizentes com o evangelho, né, em relação aos companheiros de trabalho, em relação às pessoas do nosso lar, mas Deus já está nos enxergando, a gente já tem uma ação dentro do evangelho, dentro do trabalho cristão. E aí, o que vai acontecer? O nosso pai se move de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Não é? É muito lindo quando Deus ele vem, né? E ele abraça a gente sente aquele aconchego de Deus, e essa imagem é muito linda, porque é bem isso, é bem assim que a gente fica. A gente não tem coragem de olhar para Deus. Né? A gente não tem coragem de olhar para o céu, às vezes a gente faz a prece assim, com a cabecinha baixa, né, e o ombro sempre caído. É legal quando a gente melhora um pouquinho, a gente erguer e falar, olha, meu Deus, eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para o horizonte, eu vou melhorar, não é? E Deus, ele vem, né, ele nos aconchega, abraça, né, com muito carinho, e é esse outro momento que a gente tem que ter, reconhecimento, quer dizer, quando a gente olha para Deus e a gente reconhece o que fez. E Deus é quem na nossa vida, gente? Deus é o nosso marido, Deus é o nosso amigo, Deus é as nossas irmãs, as nossas companheiras, não é? Deus, ele está no papel das pessoas que vivem com a gente reconhece, a gente fala assim, olha, pai, criatura, eu pequei contra você, né? Eu fiz uma coisa que não foi legal. Quando a gente tem consciência de que a gente fez alguma coisa errada, nada melhor do que a gente reconhecer e a gente falar assim, olha, desculpa aí, tá? Não foi legal o que eu fiz, tá? Eu pequei contra o céu, quer dizer, pequei contra as leis, né, que estabelecem a nossa vida, e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, esse filho, na parábola, ele se coloca humildemente perante esse pai, não é? Mas o pai disse aos seus servos, olha que lindo, gente, Deus, ele mobiliza, né, um monte de gente para nos ajudar. E o pai disse para os seus servos, né, trazei depressa a melhor roupa, quer dizer, pronto, agora vamos lavar essa criatura, vamos tirar essa lama que está nela, né, e vamos vestir essa criatura de um outro jeito, põe dele o anel nas mãos, né, na mão dele, quer dizer, põe um sinal nessa criatura de que ele é meu trabalhador,
não é? E umas sandálias para que ele consiga também aguentar os caminhos, que agora não vão ser tão fáceis, né? E trazei o bezerro cevado e matai. Quer dizer, então, o pai mostra, né, a disposição de fazer festa, ele fica feliz, não é? Quando a gente se volta para ele e a gente quer melhorar, tá? E aí ele fala, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, nesse momento em que a gente começa a trabalhar, né, para Jesus, a gente faz o propósito firme de seguir o mestre, o que acontece com a gente? Existe uma festa no céu. Eu fico imaginando o tamanho da alegria dos nossos mentores, porque cada um de nós, a gente tem um grupo espiritual que está fazendo um investimento grande para que a gente esteja aqui, não é? Trabalhando e tentando melhorar a nossa vida, tá? Em direção ao Evangelho do Cristo. Então, tem uma alegria. Então, essa é uma das personalidades que eu quis analisar nessa parábola. Agora, a gente vai ver a outra personalidade. Essa outra, que é a escondidinha, né? Aquela que, nossa, vamos lá, né? E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Lembra do filho mais velho? Né? Então, ele tinha 2 filhos. Um filho era mais novo, que era tudo isso que eu já analisei. Agora, ele tinha um filho mais velho. Quando ele viu aquilo tudo, o que ele fez? Ele veio rápido. Nossa, o que está acontecendo? Né? Ele perguntou para um dos empregados do pai dele, o que está acontecendo na minha casa? Né? Eu estava trabalhando lá e, de repente, parece que armaram lá uma festa, né? E aí, gente, chamando uns dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Quer dizer, seu pai ficou muito feliz, porque seu irmão voltou depois das orgias, né, da coisa toda, ele não tinha mais dinheiro, gastou a metade dele, mas a metade do filho mais velho, não foi o dinheiro do filho mais velho que ele gastou o dinheiro dele, né? Ele estragou a vida dele, ele ia ter que realmente começar a trabalhar com o pai como servidor, como trabalhador. Isso tudo estava acertado, mas ele não sabia. O filho mais velho não sabia que o mais novo tinha esse acordo com o pai, que era razoável e justo. Porque o nosso pai é o quê? Poderosa, né? Justo e bom. Ele é bom, mas ele é justo. Então, estava tudo acertado. Mas o filho mais velho ficou, né? O quê? Indignado, né? Olha a cara dele. Mas ele se indignou e não queria entrar, não queria nem entrar para a festa. Ele falou, o quê? Que história é essa, né? E ele falou assim, e saindo o pai, né, da festa, lá de dentro do salão onde estava lá, aquela alegria toda, ele reclamava com o pai, dizendo, pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Essa é uma outra fase da nossa vida, da nossa personalidade. O invejoso, o ciumento, o melindroso, aquele que se acha, porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, né? Meu Deus, é o seguinte, eu nunca fiz nada de errado. E o meu vizinho, que vive fazendo coisa errada para progredir na vida. Eu sou muito honesto, meu Deus. E esses caras desonestos ficam cheios da grana. Criatura, mas você é honesto e é a outra pessoa que é desonesta, que está errada? Não estou te entendendo, não é? Então você está com raiva porque o outro fez o erro. Mas se você faz o certo, você não fica com raiva porque o outro fez o erro, porque o outro fez o erro é dele, não é? Então o ciumento e o invejoso é aquela criatura que se acha, né? Porque na casa espírita eu faço muito trabalho. Eu faço no meu serviço, você está ganhando salário estrupício, desculpa aí te dizer, né? Se você se acha tão dedicado, sorte sua, não é? Ai, porque o meu chefe, porque o meu patrão, porque essa pessoa nunca me reconheceu. Criatura, você não ganhava seu salário? Desculpa aí, não é? A paga pelo seu trabalho é o seu salário. Elogio do chefe é um plus. Quando o chefe tem tempo de olhar para sua cara e te elogiar. Se não, fica feliz se você está recebendo seu salário, não é? Se você, de repente, está trabalhando para Jesus, se você está trabalhando no trabalho voluntário e, de repente, você fica precisando que o presidente da casa, que o dirigente, que o coordenador daquele ou daquele setor te elogie, para quem que você está trabalhando? Para Jesus ou para o coordenador? Ou para o presidente? Ou é para a placa que puseram na parede daquele prédio que você trabalha? A placa X, a placa Y.
o nome da igreja X, o nome da casa espírita Y, é para essas entidades humanas que você trabalha ou é para Jesus? Né? Vamos parar para refletir. E existem muitos de nós que a gente está com a personalidade presa a essa situação, não é? Nossa, pai, mas eu sempre te servi. Mas, meu filho, se o pai não fosse tão bom, tão misericordioso, ele ia virar para o filho e falar assim, que bom, meu filho, que você sempre não transgrediu os meus mandamentos. Quem é que está sendo beneficiado com isso? Sou eu, que sou o pai, ou é você que está cumprindo os mandamentos que devem ser seguidos? Não é? Então, assim, mas você nunca me alegrar com os meus amigos. E o pai sabiamente diz o seguinte para ele, né? Vindo, porém, este teu filho, ele continua reclamando, né? E aí é muito interessante porque ele nega até que é irmão dele. Ele não fala assim, e chegando meu irmão, aqui também é legal. A gente vê que toda vez que a gente está com inveja de alguém, com ciúme, com inveja, a gente diminui aquela pessoa. Então, ele tirou até o filho, o irmão, da categoria de irmão. Ele não falou assim, chegou o meu irmão, não. Vindo este teu filho. Quer dizer, é teu filho, não é meu irmão, né? Que desperdiçou a tua herança com as meretrizes. Mataste-lhe os bezerros cevados. Porque o ciumento e invejoso também é um julgador, né? Porque se eu tenho inveja de alguém, eu estou partindo do pressuposto que aquela pessoa não tem o direito de ter aquilo que ela tem. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele está achando que o irmão desperdiçou a herança? Desperdiçou. Mas era da categoria dele? Era da alçada dele fazer o julgamento do irmão? Não. Porque desperdiçou a minha herança? A minha parte da herança? Não. Desperdiçou a tua herança, que era, de alguma forma, o pai só antecipou. A herança era daquele filho. O que o filho fez? Pai, dá minha parte da minha herança, e foi lá e gastou. Então, assim, que desperdiçou a tua herança? Não. Desperdiçou a parte da herança que ficaria para ele, e que, de repente, ele já gastou por conta. O problema é dele. Ele ia ter que virar um servidor. Ele não ia ser mais um filho beneficiado com alguma herança, porque ele recebeu antecipado, antes do pai desencarnar. Ok, estava tudo certo. Agora, este filho, que parece na parábola como o filho mais velho, e às vezes a gente se aparece, né? Às vezes a gente aparenta ser uma pessoa do bem, uma pessoa boazinha, que faz tudo direitinho, que cumpre todos os preceitos. Nossa, eu sou uma pessoa honesta. Parabéns. Não, eu não sou corrupta. Parabéns. Né? Nossa, eu sou uma esposa fiel. Não faz mais que obrigação. Nossa, eu sou um marido que eu nunca pulei a cerca. Meu, presta atenção. Você está falando que isso é virtude? Isso é obrigação. É a mesma coisa que você fala, eu sempre alimentei meus filhos. Sempre não deixei meus filhos passar fome. Ótimo, não é? Então, assim, é a mesma coisa aqui. Ele, de repente, desperdiçou com as meretrizes, problema dele, tá? E aí, gente, aí ele vai, né, o pai, e fala brilhantemente, filho, né, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Maravilha, né? Então aí o pai já deixa claríssimo qual é a posição da criatura quando ela amadurece, não é? Quando ela sente que ela realmente tem madureza, quando ela se sente madura, ela sente isso. Filho, tu sempre estás comigo. E todas as coisas são tuas. Então, quando a gente tem uma integração de Deus dentro da nossa alma, a gente entende que nós estamos com Deus sempre, que todas as coisas do Pai nos pertencem, não é? Todas as virtudes vão se desenvolvendo em nós, porque nós somos centelhas divinas, não é? E a gente está sempre em comunhão com o Pai. Como Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um, a unidade. Quando é que a gente consegue, gente, a unidade? Quando a gente amadurece. Só que esse filho, ele tinha uma capa, um verniz de maturidade. Por isso que ele entrou nessa de tanta inveja, tá? E aí Deus vai e fala para ele, puxa vida, graças a Deus você tem cumprido os meus mandamentos, os meus preceitos. Nesse sentido, você precisa sentir que você está sempre comigo. E todas as minhas coisas são tuas, tá? Então, é muito lindo, né? Que aí o pai vai e fala, olha, filho, é o seguinte, era justo alegrarmos-nos e festejarmos,
Porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Então, quando a gente vai e a gente sente, né, essa bondade de Deus, essa misericórdia do Pai, quando a gente sente que realmente, assim, o nosso Deus Criador, né, ele está o tempo inteiro nos alimentando para que a gente cresça, aí a gente vai conseguindo entender, não é? Que esse processo de evolução e de amadurecimento, ele é algo que vem se construindo em nós, né, gradativamente. E quando a gente realmente consegue amadurecer, a gente consegue sentir, né? Estamos sempre com Deus e todas as coisas de Deus nos pertencem, né? Todas as virtudes do Pai, a gente vai virando um espelho, não é? De Deus. A gente começa a refletir a grandiosidade de Deus, tá bom? E a gente finaliza com essa frase linda que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, né? A gente vai a Deus, né? Através de quem? Por meio de quem? Por meio de Jesus. E essa é uma frase do Mestre. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, que Deus nos abençoe e muita paz para todos vocês.